O respaldo da direção, ele é constante, ele é diário, ele é de todos os momentos, né? Quando a gente fala de fortalecimento de uma equipe toda de trabalho, ela vem dentro das hierarquias. A hierarquia superior, que é a direção com o Flamengo, a comissão técnica e atletas. Acabou a paciência. Tite foi demitido mesmo com a vitória em cima do Atlético Paranaense. A verdade é que mesmo com a vitória, o Flamengo estava uma bagunça dentro de campo. E eu tenho visto aí informações de que o Tite já estava demitido desde a sexta-feira. E para ser sincero, é meio que uma sacanagem com o Tite, porque ele vai para uma entrevista coletiva falando do apoio da diretoria com o seu trabalho. E na manhã da segunda-feira é anunciado pela diretoria a demissão do treinador e Felipe Luiz assumindo o cargo de técnico. O Felipe Luiz, um treinador que há pouco tempo aí está trabalhando no Flamengo, já trabalhou no Sub-17, no Sub-20 e do nada vai assumir a equipe principal. O Felipe Luiz, que é um entendedor de futebol desde quando ele atuava dentro de campo, ele já estudava o extracampo, a parte do treinador, para entender melhor esta situação. E por isso Felipe Luiz tem tudo para se tornar um baita de um treinador. Mas o desafio não será nada fácil. Eu vou colocar aqui na tela para vocês a reação da imprensa. Vou colocar o que o Mauro César falou, o PVC falou e, é claro, o maior crítico do Tite à frente do Flamengo, o Pilhado, disse nos seus meios de comunicação. Antes de colocarmos aqui na tela para vocês, eu peço que não se esqueça de deixarem o seu gostei e também de se inscreverem no nosso canal. Conto demais com o apoio de cada um. Agora confira as principais falas da imprensa sobre a demissão do treinador Tite. Sobre a demissão do Tite, eu tô vendo agora muito jornalista falando: mas esse Flamengo não rendeu com nenhum treinador, sempre tentando defender o Tite. Eu não vi esse discurso de jornalistas quando o técnico foi o Renato Gaúcho, que teve retrospecto, resultados muito melhores do que o Tite. Eu não vi essa tentativa de defesa dos jornalistas com o Paulo Souza, que teve aproveitamento melhor que o do Tite, com o Rogério Ceni, que teve aproveitamento melhor que o do Tite, com o Dorival Júnior, que ganhou Libertadores e Copa do Brasil e teve aproveitamento melhor que o do Tite. Como eu sempre disse, tem uma babação da imprensa ao Tite. Um treinador que foi muito bem no Corinthians, mas seleção brasileira por 8 anos, um trabalho ruim, seleção brasileira sem jogar bem e sem resultado, eliminado de 2 Copas do Mundo em quartas de final. E no Flamengo, 1 ano de trabalho sem entregar futebol. Eu não digo nem resultado, eu digo futebol. Jogando mal, time desorganizado. Tite tinha que sair. Só que agora o torcedor tem que voltar seus holofotes para Rodolfo Landim e Marcos Braz, que para mim são os maiores culpados pelos fracassos desse ano e do ano passado, e para os jogadores que não têm sangue como deveriam ter para jogar no Flamengo. Tite não é mais técnico do Flamengo e é preciso entender que quem demitiu desta vez foi a torcida. Tá muito claro que quem decidiu pela saída do técnico foi a torcida que hostilizou a arquibancada do Maracanã, que pediu a saída insistentemente nos últimos jogos, especialmente depois do jogo contra o Atlético Paranaense. Por outro lado, a diretoria tem um papel. Olha só, na sexta-feira de manhã, o de primeira deu a informação de que a diretoria tentava convencer o Felipe Luiz a assumir o cargo. 3 dias depois aconteceu o que a gente tinha dito que ia acontecer. O Tite está demitido e o Felipe Luiz é técnico interino. O Felipe Luiz não queria assumir. E é importante entender, uma das razões era porque o Tite estava sendo massacrado. Mas ele é funcionário do Flamengo, vai fazer o quê? A diretoria do Flamengo definiu que a função dele agora é essa. Como de primeira confirmou na sexta-feira. E 3 dias depois, o que todo mundo já sabia, aconteceu. Esse é um ponto fundamental dessa história, porque, cara, você trabalharia num ambiente em que o Paulo Souza dá o treino a tarde inteira, com o Brasil inteiro sabendo que ele está demitido, e ele só é demitido no fim do expediente. O Sampaoli, todo mundo sabe que está demitido no domingo, e ele só é informado da demissão na quinta-feira.
E o Tite, todo mundo sabe que vai cair na sexta e ele é informado da demissão depois de fazer o jogo do domingo. Parece o seu companheiro de escritório, que todo mundo sabe que vai trabalhar segunda a sexta e no fim do expediente vai ser demitido. E no cafezinho vai ficar todo mundo ali cochichando. Nossa, você viu que ele ainda tá aqui? O que vai acontecer? Só sexta-feira. Nossa, é uma prática tão justa essa, não é? Tão decente. A gente tem todo o direito de demitir qualquer pessoa. Qualquer chefe pode demitir qualquer pessoa. Mas a relação profissional qualquer um é feita de respeito. Contra o Atlético Paranaense, o clima tá ruim. Olha aí a postagem do Mauro César Pereira. Batata, foi isso que aconteceu, Mauro. O Tite não é mais técnico do Flamengo. O Flamengo entra aí num negócio completamente imprevisível daqui para frente, sem o treinador. Bom dia. Bom dia. Bem, isso aí eu postei menos de uma hora antes do jogo, né, quando eu recebi a informação de que realmente internamente se percebia um desgaste absurdo e não havia muita possibilidade de continuidade do Tite. E o jogo só confirmou isso, né? O jogo só confirmou isso. Uma atuação muito ruim, o time muito confuso. O Tite, eu falei isso na sexta-feira, quando estava lá em Montevidéu. Na quinta-feira, após o jogo, ele era assim a cara da derrota. Ele você percebia um homem abatido ao extremo, sem forças para reagir. Estava na cara que ele assim, dificilmente conseguiria virar esse jogo. E aí ontem, o time se apresentou mal mais uma vez, mudanças confusas, taticamente muito desorganizado. Vou dar só um pequeno exemplo. Matheus Gonçalves aberto na ponta e o Plata que é a ponta jogando por dentro. Ou seja, o Matheus até pode jogar ali, mas você mata ali o potencial do equatoriano, que é um jogador que mal foi aproveitado na sua função. O Caray jogando muito longe do gol, jogando quase como um volante, né? Praticamente um volante. Então você percebe ali que alguns detalhes do jogo o Tite já nem conseguia mais observar. Estava bem claro. E a torcida pegando no pé, vaiando, xingando, com muita raiva, né? E aí entra um problema crônico do Flamengo, que é direcionar a responsabilidade só para o técnico. Não que ele não tenha responsabilidade, mas só se direciona para o técnico. E aí os dirigentes, que são os mesmos, escapam ilesos, os jogadores que se arrastam, alguns importantes, saem ilesos, e você fica nessa roda viva. Agora, o Felipe Luiz vai assumir interinamente. Esse interinamente, óbvio que dependerá de resultado. Se ele for campeão, for muito bem até o final do ano, claro que vai haver um clamor para que ele seja efetivado, mas é um completo voo cego, por algumas razões. Não tem nenhuma experiência no profissional, trabalha como técnico de futebol há meses, não tem nenhum ano, treinou o Sub-17, depois assumiu o Sub-20, e aí um risco também adicional, que é a panela de 2019. Vejamos se ele vai ser refém a ponto de colocar Gabigol e Bruno Henrique achando que voltamos no tempo, que está em 2019, ele baixou o caboclo Jorge Jesus, ele ia fazer os caras jogarem como jogaram há 5 anos, né? Se ele vai bancar o Arrascaeta incondicionalmente, ou pode até barrar, porque se arrasta em campo, e ninguém investiga, questiona, para valer, o que acontece com esse rapaz, há 2 temporadas pelo menos, jogando mal fisicamente, sempre mal fisicamente, com raros momentos em que ele está bem, e por aí vai. Essa é a grande questão também do Felipe Luiz. Ele vai ser refém dos seus parceiros de 2019 ou será um técnico totalmente independente que vai escalar aquilo que ele está enxergando que é o melhor para o momento? A gente não sabe ainda. Mas foi uma tentativa, acho que até desesperada, de salvar a temporada, porque tudo indicava que o Tite não tinha mais condições de fato, depois do que vimos nos últimos jogos. E aí, para completar, aí é brincadeira, né? Na coletiva, perguntaram a ele se ele ia manter o goleiro da Copa, o senhor Matheus Cunha, contra o Corinthians. Ele falou que sim. Aí é maluquice. Aí é maluquice completa. O cara não quer se ajudar. O cara quer prejudicar ele mesmo. Porque o Matheus Cunha falhou no passado contra o Olímpia, falhou no passado contra o São Paulo, e aí, só depois que ele falhou contra o São Paulo, no gol que foi decisivo na Copa do Brasil, o senhor Jorge Sampaoli tirou e colocou o Rossi. Vamos resumir, tá? O Flamengo contrata o goleiro do Boca Juniors, acostumado a jogar na pressão. Vai jogar no Caldeirão muito pior do que foi esse agora, lá em Montevidéu, que foi no Paraguai, Defensores del Chaco. Torcida, atmosfera, mas muito mais forte, muito mais intensa do que foi nesse jogo agora. E aí ele põe um garoto, que há pouco tempo era da base, que falha nos gols. Mantém
Aí perde a Copa do Brasil por conta de um gol, uma falha dele do Ayrton Lucas, no gol do São Paulo no Maracanã. Aí no último jogo ele põe um goleiro que veio do Boca Juniors. Aí o Tite inventa essa coisa de goleiro da Copa, que na Europa existe, porque na Copa, o goleiro da Copa, o zagueiro da Copa, o lateral da Copa, o centroavante da Copa, que todos são reservas, pô. Ou um ou outro que não é reserva. A maioria é reserva. Aí o goleiro, vai você também para ter ritmo de jogo, já que nessa competição eu ponho um time B. O Flamengo joga com toda a prioridade no Brasileiro, na Copa do Brasil, a ponto de ter colocado reservas contra o São Paulo no Morumbi, quando liderava o campeonato com uma rodada a menos, uma partida menos disputada, porque teve os jogos do Palmeiras entre esse jogo contra o São Paulo, ou seja, prioriza claramente a Copa do Brasil, aí ele põe um goleiro reserva para jogar, não tem cabimento. E ele, contra o Grêmio, foi um desastre. Uma semana antes do jogo contra o Atlético, aí ele na coletiva fala, não mudou nada, aí realmente não dá, aí não dá. Aí não dá. Se não mandasse embora, alguém teria que conversar com ele. Tite, o que é isso? Por que essa ideia? Chega pro rapaz e fala, você não está bem, você falhou, vou mudar o interesse do clube em primeiro lugar. Mas não ficar agarrado a esses conselhos. Não, eu prometi, eu falei, não existe isso. Eu não sei, não apurei nada ainda a respeito de detalhes, acordei há pouco, né, ontem trabalhei até tarde, acordei para fazer o programa, senão estava dormindo até agora. Então, vamos tentar descobrir se isso pesou ou não nessa decisão de mandar ele embora. Eu acho que não, porque antes já estava encomendada a demissão. Talvez tenha sido chamada a gota d'água. Né? Alguém, peraí, ainda tem isso, porque não tem sentido. Não tem sentido. O Tite também não se ajudou nesse final. Agora, o Felipe Luiz é um voo cego. É um voo cego, é um tiro no escuro para ver o que vai acontecer. É mais um sinal de desespero, aleatoriedade e falta de planejamento na gestão do Rodolfo Landim, que toda vez que deu certo foi por acaso. Nada foi planejado, tudo foi por acaso, até com os técnicos que funcionaram. Ou alguém achava que o Dorival, que veio do Ceará, ia ser campeão. Ou alguém conhecia para valer o Jorge Jesus. Ou quando o Ceni substituiu, na época, o Domênico Torrente, esperava que ele fosse ser campeão brasileiro. Ninguém tinha certeza. Sempre foi uma tentativa e erro, zero planejamento, zero. A gestão inteira dele, 6 anos. Olha, aqui o Mauro falou sobre a questão do Matheus Cunha. Vou encerrar por aqui o nosso conteúdo e espero realmente que vocês tenham gostado do nosso trabalho. Se você gostou, não se esqueça então de deixarem aqui o seu gostei, de se inscreverem no nosso canal. A sua participação é de extrema importância para o nosso crescimento. Contamos demais com o apoio de vocês. Agora encerramos por aqui. Um grande abraço, fica com Deus e até a próxima. Fui!